Talvez este seja um ano em que você decidiu continuar, mesmo sem entender como. Existem momentos na nossa vida em que tudo parece parado. Momentos em que a gente olha para frente e não vê caminhos claros, não vê recursos suficientes, não vê força sobrando. Mas a palavra de Deus nos ensina que é exatamente nesse momento que ele começa a agir de forma sobrenatural. Aleluia. Hoje eu quero compartilhar uma palavra baseada em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, versículo 1 a 7. Uma história simples, mas carregada de poder. Uma história que fala sobre transformação, multiplicação e um novo começo. Talvez você esteja começando este ano com dúvidas, talvez com medo, talvez com pouco nas mãos. Mas eu quero te dizer algo desde já. Deus não precisa de muito para fazer muito. Aleluia. Eu vou repetir. Deus não precisa de muito para fazer muito. Aleluia. Glória a Deus. Então, vamos ler essa palavra, meus irmãos, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 até 7. Versículo 1 até 7. A palavra diz assim: Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu. Tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então diz Eliseu: Vá, pede emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Aleluia. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas e eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela diz a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Aleluia, glória a Deus. Sim, meus irmãos, a Bíblia nos apresenta uma mulher que vivia de uma crise profunda. Ela havia perdido o marido, como a Bíblia não diz, né? Como o texto não diz, que eu acabei de ler para você. Estava endividada e seus filhos estavam prestes a serem levados como pagamento da dívida. Ela é uma crise completa, meus irmãos. Ela é uma crise emocional, familiar e financeira. Mas há algo muito importante nessa história. Ela não se entregou ao desespero. Ela buscou ajuda em Deus. Quando o profeta Eliseu a escuta, ele fez uma pergunta que parece simples, mas muda tudo, como a gente leu no texto. Eliseu pergunta para ela: O que você tem em casa? Isso quer dizer, meu irmão, Deus não começa perguntando o que falta. Deus começa perguntando o que já existe.
E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Essa vasilha de azeite, meus irmãos, era pouco, era simples, parecia insuficiente. Mas aquilo que parecia pequeno se torna o ponto de partida para um milagre. Isso nos ensina algo muito poderoso. Não importa como você começa, importa em quem você confia. Aleluia. Vou repetir. Não importa como você começa, importa em quem você confia. Aleluia. Glória a Deus. Então, Eliseu dá uma orientação que exige fé. Vai, pede emprestadas vasilhas vazias e não pede pouca, pede muitas. Vasos vazios representam espaços, representam expectativa, representam a fé. Deus só enche aquilo que está vazio, meus irmãos. Aleluia. Ela entra em casa, ela fechou a porta e começar a derramar o azeite. E o azeite não para, como a gente leu no texto. O azeite flui. Ele se multiplica, meus irmãos. Enquanto havia vasos, havia azeite. O milagre não parou por falta de poder. Parou porque não havia mais vasos, meus irmãos. Isso nos ensina que a medida da multiplicação está ligada à nossa disposição de receber. Aleluia, glória a Deus. Então, a Bíblia diz que aquela mulher voltou a Eliseu e Eliseu falou com ela. Eliseu deu uma ordem para ela. Vai, vende o azeite, paga a tua dívida e vive do resto. A dívida foi paga. Os filhos foram livres. A vida foi restaurada. Aleluia, glória a Deus. Mas, mais do que resolver um problema, Deus transformou uma história. 2026 pode ser um ano de construção na sua vida. Construção como? Construção de fé, construção de propósito, construção de uma vida alinhada com Deus. Talvez você esteja começando com pouco, mas pouco nas mãos de Deus se torna muito. Aleluia. O azeite ainda flui, meus irmãos. Deus ainda transforma. Deus ainda multiplica. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto houver vasos, haverá provisão. Enquanto houver fé, haverá milagre. Aleluia. Glória a Deus. Que este seja o tempo em que você permita a Deus agir. E quando Deus começa uma obra, ninguém pode impedir. Aleluia. Glória a Deus. Sim. E quando Deus começa uma obra, ninguém pode impedir. Ninguém pode mandar Deus para parar. Não. Porque Deus muda a história. Como Deus transformou a vida dessa mulher viúva. Dessa mulher que não tinha nada. Que é dessa mulher que estava endividada. Deus transformou a vida dela. Deus levantou ela. Deus transformou a humilhação dela. Aleluia. Glória a Deus. É isso que nós precisamos, meus irmãos. Nós precisamos dar um passo de fé. Não importa como você começa esse ano de 2026. Mas, primeiro, que este seja um ano que você permita que Deus agir na sua vida. Que você permita que Deus transforme a sua vida. Que você permita que Deus faça um milagre. Aquele que aparece pouco aos teus olhos, mas isso é o começo e para Deus transformar a sua vida. Isso é um início que para Deus começar a transformar o que é aquele que aparece pouco aos teus olhos, para Deus transformar a sua vida. Aleluia.
Mas tudo isso, você vai precisar dar um passo de fé. Entregar tudo na mão de Deus. Para Deus agir, transformar. Para Deus levantar você. Para Deus tirar você dessa humilhação. É isso que a Bíblia nos ensina, meus irmãos. Essa passagem, segundo Reis, capítulo 4, que essa mulher não tinha nada, além de uma vasilha de azeite. E com essa vasilha de azeite, Deus transformou essa mulher como uma mulher empreendedora. Porque o Eliseu falou para ela, vá e vende azeite e paga suas dívidas, o que sobrar vai ficar para vocês viver. Aleluia, glória a Deus. Tudo vem do Senhor. Não importa o que a gente tem, irmão, que aparece pouco, mas quando a gente entrega a Deus, Deus multiplica. E esse ano, que de 2006, que você precisa dar um passo de fé. Entregar tudo que aparece pouco nas suas mãos, entregar na mão de Deus. E Deus transforma, meus irmãos. Deus age. Deus multiplica. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, meus irmãos. E esse ano é um ano de transformação. É um ano para Deus te levantar. É um ano para Deus tirar você dessa humilhação. É um ano que Deus quer que você entregue o seu coração para Ele. A gente está servindo um Deus poderoso. Um Deus que transforma a vida. Um Deus que transforma a nossa história. Um Deus que levanta nós. Isso que nós precisamos entregar a Deus. Porque aquele que está servindo ao Senhor, aquele que está seguindo a Deus, sua vida não vai ficar assim não. Porque seu milagre vai chegar. Amém? Glória a Deus. Então, essa é a palavra de hoje, meus irmãos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like. Não esquece de ativar o sininho, né? E não esqueça de compartilhar essa palavra com alguém, para essa palavra chegar para mais uma pessoa, tá bom? E que essa mensagem abra sua mente para ver qual provisão que Deus tem para você durante esse ano de 2026, tá bom? Esse é o irmão Júnior Henry. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até o próximo vídeo.